Voltamos ao estudo do Apocalipse, aqui no capítulo 11. Vamos verso a verso continuar aqui no verso 11. Antes da sétima trombeta, aqui no verso 11, onde a gente parou, a gente vai ver a subida das duas testemunhas ao céu. A gente vai ver esse grande terremoto que cai, a 10ª parte da cidade, e 7.000 homens são mortos. O que tudo isso significa? Vamos iniciar aqui no verso 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se sobre seus pés. Caiu grande temor sobre os que os viram. Então essa ascensão das duas testemunhas. Após 3 dias e meio, é o que a gente já tem falado nos 3 dias e meio. Esses 3 dias e meio que a gente tem falado, que é o corte ao meio dessa semana, desse número 7, que é bastante significativo, infelizmente negativo, mas quem vence esses 3 dias e meio, na verdade, está chegando ao 7, a unidade com Cristo. E liga aqui a Daniel 9, a metade da semana, porque na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. A tipologia bíblica do crente saindo da presença de Deus, realmente também da igreja como um todo. E aqui no capítulo 11 mostrado em relação às duas testemunhas, que somos testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo através do Espírito Santo sobre nossas vidas. E as duas testemunhas puseram-se sobre seus pés, fala de uma ressurreição, uma nova vida, e a parte literal que vai acontecer realmente é a ressurreição, a nossa chamada, inclusive na 7ª trombeta, essa garantia que os crentes vão subir e ascender ao céu, mas isso já tem que acontecer de agora. O crente já tem que estar na posição ali próxima a Cristo, realmente recebendo todos os benefícios da palavra de Deus sobre nossas vidas. Então o conceito de ressurreição a gente vê aqui nesse verso, esse conceito de ressurreição a gente vê aqui, e essa palavra aqui, anastasis aqui no grego, que está ligado a se erguer. E a gente vê toda a ligação com Daniel aqui no capítulo 12 também, provados no fogo da tribulação, aí fala de erguer ressurreição para a vida, resplandecendo como firmamento, como estrelas, veja só, estrelas aqui ligado às trombetas, também é o capítulo 12 do Apocalipse, todo esse contexto aqui do Apocalipse nas trombetas. A sabedoria de Daniel, muitos não vão entender, sábios entenderão. Então, temos que ser sábios, estar realmente desfrutando da palavra de Deus, entendendo, buscando essa sabedoria como teve Daniel. E a ligação com Ezequiel no capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos, o Espírito de Deus, eles se puseram de pé. Veja só, sempre essa ligação da ressurreição. Quando eu falo de ressurreição, não necessariamente literalmente, mas também o crente entrando plenamente na presença de Deus, ali chegando à 7ª trombeta, vencendo como as duas testemunhas ali, elas profetizam, mas vem a morte, vem inclusive o lado mal que é mostrado também aqui no Apocalipse 11, a história da igreja, a história individual, nossas vidas também, mas vencendo esse 3.5, vencendo esse corte, essa metade da semana, a gente volta, a gente está na presença de Deus plenamente. Vencendo a tribulação da primeira à 7ª trombeta, Mateus 24, o motivo, a finalidade realmente dessas trombetas, tribulação que vai haver, já tem acontecido, anjos, clamor de trombeta para ajuntar os escolhidos. Essas trombetas são a voz de Deus falando para nós que a gente tem que entender e colocar realmente no nosso interior para a gente estar na presença plena de Deus, vencer esse corte ao meio. 1 Coríntios 15 fala desse corpo espiritual que ressuscitará em glória incorruptível. Então fala de uma ascensão também que vai acontecer em um momento que a gente espera de estar realmente elevados e participar desse reino de Deus
no trono com Cristo. E a gente vê esses detalhes também, continuando no Apocalipse capítulo 12, no verso 5. A gente vê a mulher, um filho arrebatado para Deus e para o seu trono. Realmente mostra Cristo quando ele ascendeu ao céu, e a igreja vai seguir esse mesmo caminho. Já tem seguido de uma certa forma, juntinho ali com Cristo, a gente tem que estar. Todos os benefícios que a gente já tem recebido estando próximo a Cristo, recebendo dele o alimento, sendo alimentados, nosso interior também. Não termina aqui nesse versículo aqui no Apocalipse 11 que a gente tem lido, no versículo 11, na verdade, o que a igreja chama de arrebatamento, que é essa ascensão, ela é mostrada aqui em vários versos, várias passagens, como Apocalipse 11, no verso 11, como a gente tem visto, Apocalipse 12, no verso 5, e também a gente vai ver Apocalipse 14, 15, 144 mil no trono de Deus. Realmente um momento que a gente vai passar por isso, mas aqui está em tipologia também, falando dessa ligação, essa unidade em Cristo e em Deus, desfrutando de todo o seu reino, inclusive já desde agora. Os vencedores vão reinarão com Cristo, um presente e futuro, já tem acontecido até, mas mais ainda a gente vai realmente ascender para os lugares celestiais, reinar com Cristo, como a palavra de Deus, o Novo Testamento garante. O Antigo também. Deus conta o número dos seus fiéis, tema que a gente tem falado, e fala dos 144 mil, 7 selos, trombetas, veja só, muitos números, 42 meses, 1260 dias, 3 dias e meio, sempre essa questão da metade, a gente tem que vencer essa metade e chegar aos 7. A obra de Deus sendo restaurada nos fiéis, após ser pisoteada, esmagada por 3 dias ou 3 tempos e meio, e vários números aqui que a gente vê. A gente continua esse link aqui que já tenho mostrado. É importante uma revisão rápida dos números aqui, a contagem de Deus, realmente Deus diminuindo, mas que essa diminuição não seja para a gente chegar apenas na metade da semana, que a gente complete essas 7 trombetas. Fala das festas de Israel também, vários detalhes ligados ao número 7. Então esse corte na metade, a gente na verdade tem que entrar nesse descanso, né? Que é o sábado, esse 7. Por Apocalipse 11, 12, 13, por todo o Apocalipse, essa ligação desses números, a contagem de Deus, 42 meses, 1260 dias, 3 dias e meio, 3 tempos e meio. A gente tem que realmente chegar ao 7, estar em união com Cristo, plenitude, que fala o número 7 também. Então, é muita contagem, muito número que fala desse tópico de Deus realmente trabalhando em nossas vidas, contando, numerando, reduzindo para que Cristo possa crescer. A ligação com as festas de Israel, a lua, os meses falam da lua, as festas e o calendário ali do povo de Israel que seguia a lua, tinha as festas de Israel. Tem a questão do sol também, que fala do dia, o crente andar no dia. Tem a noite também, as tribulações, que fazem parte desse ciclo. Anos, as festas de Israel, o ano aceitável de Deus. Todo o ciclo do crente visto na palavra de Deus. Muito ligado ao livro de Daniel também, como tenho mostrado. E a grande ligação do Apocalipse com o livro de Daniel. Muita ligação. Israel que saiu da sua terra, Daniel ali na Babilônia, a gente vai ver tudo isso ligado ao Apocalipse também. E a questão é, Daniel seria ali engolido, devorado, porque a nação de Israel, Judá foram. Mas seria Daniel, literalmente ele estava na Babilônia, mas a gente vê que espiritualmente ele não estava, ele saiu. Ele estava nela literalmente, mas espiritualmente longe dela, longe da Babilônia, mais perto de Deus. Não foi engolido, teve a cova dos leões, tribulação ali vindo, todos os números ali ligados a esses tópicos de numeração, e Deus ali dando várias profecias ligadas a números, inclusive tempos, que a gente pode até, em muitos casos, ver
partes literais desses números, mas são números que a gente vê o cumprimento no Apocalipse na igreja, porque falam de um cumprimento muito mais que literal também, um cumprimento para nós individual. Vencer. Aqui é apenas um resumo, tem muito a se falar sobre esses números, inclusive. E a gente vê os 3 anos e meio ligado a vários tópicos pela Bíblia toda. Esses números que muitos deles aqui no Apocalipse, 1260, 3,5, 42 meses, que é a metade do 7, de 7 anos, ou de 7 dias, porque falam de várias histórias, Elias, 3 anos e meio, né? E o momento ali de Elias, né? O momento de Elias muito importante, é o momento da igreja hoje também, que a chuva do céu não cai, realmente há muita enganação, inclusive no meio do povo de Deus, em várias religiões também, não só no cristianismo, é claro, fora dele, pior ainda, a boca ali de Elias que fecha o céu, como as 2 testemunhas aqui, que tem uma boca realmente que traz inclusive fogo. Realmente a metade desse corte que a gente tem que vencer. Os estudos anteriores eu falo em mais detalhes, aqui vou passar aqui mais rápido porque foram slides que a gente já viu. Então realmente é vencer essa divisão, estar unidos em Cristo, chegar ao número 7. E o corte no hebraico que está muito ligado a fazer uma aliança, palavra aqui em verde, fazer aliança, koret berit, que são 2 palavras, uma delas está ligada a cortar, destruir, porque ali era um animal sacrificado, quando faziam aliança. Infelizmente Israel se tornou esse animal dividido ao meio, porque não obedeceu a aliança. E a aliança fala de casamento também, esse tema de noivo. Apocalipse 11 fala muito disso. E a gente vê Jerusalém, Sodoma, tipos da noiva, a Nova Jerusalém. Sodoma é o contraste. Capítulo 12 a gente vai ver em seguida, falando justamente da mulher que vai ter o filho. Então são temas que se interligam aqui nessas passagens do Apocalipse. Esse divórcio, esse corte ao meio tem que ser vencido pelo crente, as leis de Deus escritas no nosso coração. Essa é a verdadeira aliança. A gente passa aqui para o verso 12. E ouviram uma grande voz. Veja só, sempre questão de grande que a gente vai ver aqui em vários versos ligado ao grande, porque Deus está diminuindo, está realmente agindo grandemente com suas trombetas, sua voz. Ouviram a grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. Subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Então realmente essa ascensão que a gente tem falado. Então quem é nosso inimigo? A Babilônia aqui que vai nascendo, a gente vai vendo como a Babilônia vai nascendo através das bestas, inclusive os inimigos devorando o povo de Deus, e daí vai nascendo que uma nação diferente. O povo de Deus vai fazendo parte, infelizmente, de uma nação que não é a nação que Deus quer, não é um reinado onde Cristo reina, mas é um reinado onde há uma língua diferente, onde há um povo que não é o povo de Deus, pelo menos não na posição que Deus quer. Quem é o nosso inimigo? Mateus 13, parábola do joio e do trigo. O inimigo vem e planta o joio. Veja só, o inimigo vem e vai plantando uma coisa diferente do reino. Lucas 10, poder do inimigo, serpentes e escorpiões, não nos fará dano. E a gente vê essa ligação com o Apocalipse 9, que a gente falou aqui, o abismo, tem ligação do abismo aqui, com o capítulo 11, essas passagens aqui anteriores e mais para frente também. Romanos 5,10, éramos inimigos, fomos reconciliados. Então realmente a inimizade com Deus, ela não é só questão do inimigo, do diabo, da serpente, que a gente vai ver aqui também, mas é questão da igreja se tornando inimiga, uma inimizade com Cristo através da saída da presença dele, doutrinas, uma posição diferente da que Cristo quer para nós. Então pisaram Jerusalém, serão pisados, o olho por olho, a aplicação profética da lei.
Mateus no capítulo 22, verso 44, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Realmente a igreja ascendendo. Para que esse reinado? Para que a igreja vai subir e ascender com Cristo? Realmente isso é profético por toda a Bíblia. Aqui uma passagem em Mateus 22, que na verdade está em um salmo, no Antigo Testamento, falando muito de reinado, e o Novo também. Para que Cristo, Deus, vai colocar os inimigos da cruz, os inimigos de Deus, por escabelo, né? Veja só a imagem aqui. Realmente as nações vão se curvar. É para isso que Deus está nos chamando, Cristo, para que a gente reine com Ele, né? Esse reinado que vai tomar conta dessa terra. Então, o reino de Deus, inimigos como escabelo. 1 Coríntios 15, 25. Reinará até que haja posto inimigos debaixo de seus pés. Veja só. E a morte vai ser o último inimigo. Mas há muita inimizade nesse mundo, inclusive dentro da igreja, dentro das religiões. Apocalipse capítulo 11, verso 12. Subiram, versus inimigos viram, por escabelo. Então, realmente, quando a gente ascende, mostra que os inimigos viram. Realmente, todos vão ver a ascensão da igreja. Nem falo necessariamente, literalmente, mas nós que já temos ascendido, estamos perto ali de Cristo, e o mundo já vai vendo, mas realmente vão ver isso, o reino de Deus realmente sendo implantado. A gente vai ver na sequência dessas passagens dos capítulos dos próximos aqui do Apocalipse. Então os inimigos, os que estão em inimizade com Cristo, seguem ensinos de demônios, a palavra de Deus fala isso, uma palavra forte inclusive. A ascensão dos fiéis ligada ao reino de Cristo nessa terra. A batalha agora que realmente é uma batalha, não uma batalha carnal, mas a espada do Espírito, né? A espada fala da boca, o fio da espada ou a boca da espada. Como Cristo vai lutar, como a igreja vai lutar junto de Cristo, do trono de Deus. Um modelo mostrado no Apocalipse 11, essa questão de morte e ressurreição. A gente vê algumas passagens aqui no capítulo 11, no verso 5. As duas testemunhas, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Isso é uma espada, é o fogo que fala realmente das duas testemunhas da igreja, nós, realmente trazendo a verdadeira palavra de Deus, que é como fogo, devora também, tem julgamentos. Veja só a ligação aqui das palavras com cores, inimigos. No verso 12 a gente vê também essa ascensão, subida ao céu das duas testemunhas em uma nuvem. Os seus inimigos os viram. As duas testemunhas que fogo ali saindo de suas bocas devoram inimigos, e aqui os inimigos vão ver essa ascensão. Infelizmente, a ascensão da besta, esse contraste, né? Veja só, a besta sobe do abismo aqui no verso 7, e as duas testemunhas vão subir ao céu. Realmente a besta que sobe do abismo e querendo realmente tragar ali os crentes, o mundo para o abismo e descer, mas as testemunhas sobem. Toda a tipologia bíblica que tem a parte literal e tem a parte da tipologia também. No verso 9, corpos das duas testemunhas são mortos por 3 dias e meio, não serão postos em sepulcros. Toda a questão da morte, né? A besta que mata, vence e mata, e os corpos das duas testemunhas, né? Não postos em sepulcros, já tenho falado sobre isso no estudo anterior. Mas há essa ascensão que fala de uma ressurreição. São dias que a gente já está vivendo essa ascensão, a possibilidade da gente ter uma obra nova que traz ressurreição já para essa vida aqui. Realmente essa subida que já acontece de agora, uma obra nova em nossas vidas. A igreja tem que aceitar isso e que vai crescendo realmente essa obra verdadeira para que possamos ascender e vamos ser chamados realmente para reinar com Cristo já de agora, e mais ainda vamos realmente, literalmente, em um momento ascender ao trono de Deus, o trono de Cristo. A gente vai falar mais sobre isso à medida que a gente vai entrar nos capítulos 14 e 15 também do Apocalipse, a festa de tabernáculos, inclusive.
E no final do capítulo 11 a gente vai ver o templo de Deus, a arca da aliança no céu, essa tipologia das festas de Israel, dia da expiação, tabernáculos também. As duas testemunhas a gente vê como Moisés, questão da morte, e Elias, a ascensão. Moisés que carregou um peso ali, da morte ali, o julgamento no povo, morreu, o símbolo da lei também de Moisés, um dos símbolos, e a morte. E Elias, a ascensão, foi ali, ascendeu o trono de Deus, e ali na transfiguração de Jesus, que a gente vê Moisés e Elias, símbolo das duas testemunhas, que é muito mais do que isso, como a gente tem falado anteriormente. A morte tem os dois lados, né? O sentido espiritual ruim, o crente sem vida, infelizmente uma obra sem vida, que a gente tem inclusive visto no momento essa obra sem vida, o sentido espiritual ruim, mas tem o lado bom também visto na morte da carne. O modelo da morte e ressurreição, como tenho falado, o templo celestial que a gente vai acender, e já tem acendido. A nuvem de dia, coluna de fogo à noite, essa proteção no deserto, ali Israel no deserto. A nuvem fala de julgamentos de Deus, somos nuvens de testemunha, como aqui em Hebreus 12 fala, mas a nuvem por todo o Antigo Testamento e Novo, a gente vê vários detalhes, Ezequiel, capítulos 1 a 10, nuvem, aquela ascensão ali de Ezequiel, muito ligada ao Apocalipse, tem vários estudos aqui no canal sobre isso, fala de julgamentos, Deus vindo, trazendo julgamentos à igreja ali nos lugares celestiais, com Deus, com Cristo, julgando. Jeremias 4, no verso 13, julgamento vindo como nuvens, carros, cavalos. E a vinda de Cristo, Mateus 17, Mateus 24 a 26, a igreja ali no trono de Deus, participando desses julgamentos, Hebreus, como tenho falado. Apocalipse 14, a vinda de Cristo, nuvem e julgamento. Veja só no Apocalipse 14, 15 também a gente vai ver mais sobre isso, vai realmente falar sobre essa ascensão para o trono de Deus e a festa de tabernáculos. A gente vai falar das 7 taças, muito importantes. No verso 13, naquela mesma hora houve um grande terremoto, veja só, grande terremoto. Lembrando ali o Monte Sinai também, todos os detalhes ali do Monte Sinai, as leis dadas a Moisés, e aqui a igreja recebendo isso no coração, o tremor do monte, as trombetas tocando, a ascensão de Moisés. E caiu a 10ª parte da cidade, no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito, grandemente atemorizados, deram glória ao Deus do céu. Terremoto, Deus está chacoalhando, tremendo a terra. Então é isso, o Monte Sinai tremia, tenho falado sobre isso, né? Fogo, trombetas, a vinda de Deus, que é a vinda de Cristo também, que já tem acontecido nos nossos corações, mas, como já falei, tem um lado literal também que vai acontecer. Isaías 29, Deus visita com trovões, terremotos, tempestade, fogo. Mateus 24, terremotos, muitos terremotos, a vinda de Cristo. Então, terremotos têm um sentido espiritual também, que Deus está chacoalhando nossas vidas, fazendo tremer o que não é do reino. Como Hebreus 12 aqui, contexto ali, tipologia que em Hebreus 12 mostra a tipologia do Monte Sinai. Deus está e vai fazer tremer o mundo para que o reino de Deus possa se estabelecer primeiro em nós e nesse mundo também. O próprio terremoto, em Mateus 27, que ali rolou a pedra que selava o túmulo, então o selo se abrindo, o coração do crente se abrindo para a palavra de Deus. Os terremotos vistos pelo Apocalipse, julgamentos, Apocalipse aqui, várias passagens que falam de tremor, terremoto. O 6º selo ali no capítulo 6 do Apocalipse, grande tremor de terra, sol escureceu. Capítulo 8 também, terremoto, trovões e relâmpagos, início das trombetas ali, as trombetas iniciando, realmente Deus fazendo a terra tremer.
capítulo 11 aqui, 2 versos, 13 e 19, grande terremoto aqui, que é o tópico aqui, 10ª parte da cidade caiu, a gente vai falar em seguida, 7.000 homens morrem. Verso 19, templo no céu, relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, realmente, a palavra de Deus realmente que faz tremer, chacoalha nossas vidas. E o mundo? Apocalipse 16, verso 18, a 7ª taça, veja só, aqui é a 7ª trombeta, e Apocalipse 16 a gente vai ver 7 taças, a 7ª taça ali, vozes, trovões, relâmpagos em grande terremotos. Realmente Deus atingindo a terra grandemente, o coração das pessoas, né? Nas taças ali o mundo vai ser atingido, e aqui nas trombetas mais, inclusive, a igreja. Tudo isso para quê? Para que apenas o que é imóvel, o que é do reino de Deus permaneça, o que pode ser removido, que seja removido em nossas vidas e do mundo e da igreja. Por que a 10ª parte da cidade cai? 10 ou 10º, muito ligado ao dízimo, que se liga a despojos de uma guerra, e é realmente o contexto aqui no Apocalipse, uma guerra, as trombetas fala disso, a chamada para uma guerra. O livro de Números no Antigo Testamento fala isso, as trombetas, a chamada para uma guerra. Hebreus capítulo 7, questão de Melquisedeque, o dízimo, né? Fala de Abraão que deu o dízimo de tudo, eram despojos de guerra. Quão grande era, o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Fala de que uma cidade ali que foi despojada, a luta ali de Abraão para salvar o seu sobrinho ali, Ló. Ali a questão de Sodoma também. Toda a ligação com Apocalipse 11, essa Sodoma espiritual que tem que ser removida de nós, despojos de uma guerra dados para Deus, para Cristo. O número 10 fala de uma riqueza, grandeza, dízimo, que é a palavra 10 no hebraico, que significa rico também, essa riqueza. Então há muita tipologia na Bíblia. Fala dos 10 mandamentos, 10 pragas do Egito, 10 chifres da besta, dragão, a gente vê Apocalipse 12, 13, 17. Apocalipse 11 versos a história de Gênesis, ali, Abraão, no Gênesis, no mesmo contexto, falei um pouquinho sobre isso, tem um slide até anteriormente, que eu falei aqui no Apocalipse 11 sobre isso. E é muito interessante esse contexto, né? Que 4 detalhes aqui dessas duas histórias ligadas, o dízimo do despojo das cidades de Sodoma e Gomorra, que se liga aqui ao Apocalipse 11, além dos tempos de Abraão, com aqui Apocalipse 11, questão de Sara e Sodoma. Sara, que inicialmente ali era infértil, se tornou fértil. Sodoma numa área fértil, mas que se tornou infértil porque o fogo de Deus ele desceu, o enxofre. Todo o contexto do Apocalipse também. Apocalipse 11 a 14, a gente vê o nascimento da grande Babilônia, como Sodoma. Vem disso, bestas que devoram os crentes, infelizmente. O quarto aqui, Babel versus Sodoma, duas que estão interligadas, queimadas, destruídas. O livro de Jeremias, inclusive, liga Babel e Sodoma. A destruição da Babilônia ali profetizada no livro de Jeremias com Sodoma, uma cidade que se tornaria infértil, inabitável. A questão do 10º a gente vê no Novo Testamento também. Os 10 leprosos, apenas um voltam, realmente o dízimo ali entregue a Cristo. Uma das 10 moedas perdidas, a parábola de Jesus. Isaías fala do 10º, né, ligado ao remanescente, realmente é isso que está ligado ao 10º. 7.000 morrem, então 7 fala de uma plenitude, cheios de algo, pode ser o lado bom, o lado mal também. Interessante que está ligado à história de Elias, que é todo o contexto aqui desse Apocalipse 11. Então Elias, 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal, aqui em Romanos 11, Paulo fala sobre isso. Apocalipse 11, versos 5 e 13, o fogo da boca das duas testemunhas, ligado à morte também, que os 7.000 homens que morrem. Então terremoto, 10ª parte cai, 7.000 homens morrem. Então é uma morte que é a morte da carne, tem esse símbolo que liga isso, realmente Deus abalando e trazendo a morte. Os 7.000 são esses remanescentes da graça.
7.000 representam o remanescente da graça, ficam livres da opressão da cidade, é o dízimo consagrado a Deus, ligado ali à história de Abraão também. E uma nota aqui que ora, que esse verso fala de hora. Hora é a menor medida de tempo da Bíblia, realmente sendo reduzido. É uma hora, um momento que Deus realmente toca no coração do crente. Muitas vezes nos abalando, nos trazendo próximo com isso a presença de Cristo. A gente vai terminar aqui no verso 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então, os 3 ais, que são as 3 últimas trombetas, veja só, 4 trombetas. Faço até a divisão aqui, esse gráfico que é interessante, te mostra 4 trombetas, Deus realmente falando, numerando, o sentido do 4 e o 3, 4 e 3, que é muito significativo no Antigo Testamento. Nas trombetas falam muito sobre isso, e o Antigo Testamento mostra muito isso, o 4 e 3, era até uma forma de falar ali na Bíblia do Antigo Testamento, 4 e 3, e as 4 primeiras trombetas falam disso, querendo trazer o crente para a presença de Deus, mas as 3 últimas ali, que a gente vê aqui, estão ligadas cada uma a um ai. A gente vai ver a 7ª trombeta ao terceiro ai, Deus numerando. Deus certamente conta e numera o seu povo. Então veja só as trombetas atingindo céu e terra, mas novo céu e nova terra tem que estar na vida do crente. A gente vai ver o final do Apocalipse, novo céu e nova terra, e aqui, Apocalipse 11, a gente já tem que estar aplicando isso para nossas vidas, que é sendo elevados ao reino, à presença de Cristo celestial. Cada uma das trombetas aqui, veja só, a partir da 5ª a gente vê realmente a tropa inimiga. Na 6ª trombeta, 5ª trombeta fala muito do abismo, e ali de onde a besta vai vir. E na 7ª a gente vai ver finalmente o reino de Deus sendo implantado nas nossas vidas e realmente vai tomar conta dessa terra. Mateus 24, 31, veja só, mais uma vez falo aqui, a finalidade das trombetas, juntar os escolhidos desde os 4 ventos, os 4 cantos também, de uma a outra extremidade dos céus. Realmente o céu tem uma tipologia também da obra de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente se afasta, vai para longe, e Deus quer nos trazer para perto. 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse momento dessas trombetas aqui, e da última trombeta, que a gente tem essa ligação com o reino de Deus sendo implantado, como falei, até o Apocalipse 14, a gente vai ver ainda essa guerra, Apocalipse 12, 13 bestas, essa luta, essa tribulação, para que isso possa acontecer e realmente a gente vai entrar, inclusive literalmente, vamos ser ali, vamos realmente chegar ao trono de Deus, participar desse reino grandioso, que alcançará toda a terra. A batalha a ser travada após a 7ª trombeta, a igreja que vai reinar com Cristo e vai julgar o mundo nos lugares celestiais. A gente vai falar cada vez mais sobre isso, que a gente está chegando nesse momento. A gente já tem julgado, é verdade, a gente já tem estado com Cristo, mas mais ainda vamos estar. Apocalipse 16, o objetivo é derrubar a Babilônia, a gente vai ver isso nas taças. As religiões, falsas religiões, o mundo também julgado. A gente para aqui, vai continuar no verso 15 em seguida.